necesitamos, Señor, de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Ministra, Señor, nuestros corazones en esta noche, Señor. Que tu palabra, Señor, fala nuestras vidas, Señor. Penetra, Señor, esas profundezas de nuestro espíritu, Señor. Haya transformación, Señor, genuina, Señor. Que nos podamos producir frutos abundantes, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Y que podamos, Señor, crecer a cada día, Señor, en ti. Que podamos crecer a cada día, Señor, en comunión, Señor. Que podamos crecer en este lugar, Señor, a cada día en fe, Cristo, en unidad, Señor. Y que has vencido, Señor, que tú has preparado, Señor, en esta casa, Señor, en este lugar, Señor, en nuestras vidas, tú puedas acrecentar a cada día más, Señor. Y tu nombre, Señor, es glorificado, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Yo clamo en esta hora, Señor, porque tu gloria, Señor, cubra nuestras vidas, Señor. Porque tu gloria, Señor, cubra esta ciudad, Señor. Porque haya, Señor, restauración y restitución, Señor, de todo lo que tú has preparado, Señor, para cada familia, para cada hogar, Señor. Eres bendito, Espíritu Santo. Nos preparamos, Señor, a ti, Señor. Nos afastamos, Señor, de nuestros pensamientos y procuramos, Señor, tus pensamientos, Señor. Tu palabra dice que son más altos, Señor, que los nuestros, Señor. Nos alineamos, Señor, a ti. Nos preparamos, Señor, para cultuar a tu nombre, Señor. Nos preparamos, Señor, para adorarte, Cristo. Nos preparamos, Señor, como iglesia, Cristo, para recibir las bênçãos abundantes, Señor, que tú has preparado en este lugar, Cristo. Glorificado eres, Señor, por siempre y para siempre, Rey. Te exaltamos, Señor, en esta hora, y glorificado eres, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Esse lugar é teu também, e é o lugar que o Senhor reservou para falar conosco, para que nós falemos com Ele também. Queria te convidar a abrir em Salmos 84. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Vou ler de novo esse versículo 2 que diz assim: a minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Que sejamos assim nessa noite. Que o nosso coração esteja sedento como terra seca, como o salmista diz, como uma terra seca e árida que clama pelo Deus vivo. Que a nossa carne seja encontrada assim também, desejando, clamando, para que o Senhor venha e fale conosco. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, vamos orar. Sim, Senhor Jesus,
Nós te exaltamos nessa noite. Nós glorificamos o teu nome, porque não há nenhum outro além de ti. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Não há quem possa referir que se compare ao Senhor. Nós te exaltamos, nós te entronizamos. Senhor, a tua igreja te ama, a tua igreja te clama nessa noite. Enche-nos com a tua glória. Espírito de sabedoria e revelação, assim como Paulo clamou, nós clamamos nessa noite. Cai sobre nós. Que esse Espírito caia sobre nós, revelação e sabedoria na tua palavra. Queremos ser cheios pela tua palavra nesse lugar, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Ela indica a direção a seguir. Então ilumina-nos, Senhor, com a tua palavra. Nós clamamos nessa noite. Enche-nos, Senhor, das tuas verdades nessa noite. Queremos transbordar das tuas verdades. Senhor, leva-nos a um novo lugar contigo. Queremos ir a um novo lugar contigo. Um lugar de amor, um lugar de devoção, um lugar de afeição ao teu nome, Senhor. Pois só tu és santo, só tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nome de Jesus, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Seja bem-vindo a esse lugar, nesta igreja, no nosso corpo. Vamos louvar o Senhor essa noite, pedindo para que Ele venha falar conosco ao decorrer deste culto. Venha falar a cada segundo deste culto aos nossos corações. Amém? Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um irmão. Eu sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Eu sei que me falas pela tua palavra. E falas comigo até quando
Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Oh, fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Ah, fala, Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Precisamos, Senhor. Eu preciso te ouvir. Aleluia, Jesus. Precisamos te ouvir, Senhor. Somos teus filhos e necessitamos ouvir o Senhor. Necessitamos ouvir a tua direção, ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar
Não há Deus maior. Não há Deus melhor que o nosso Deus. Nossa palavra diz, a palavra de Deus diz que Ele é um Deus que tem olhos e vê, que tem boca e Ele fala, que Ele tem mãos e Ele faz, Ele estende suas mãos para abençoar os seus. Nós servimos a um Deus vivo, ao Deus dos deuses, ao Deus soberano, ao Deus maravilhoso. Nós somos filhos deste Deus. Vamos adorar Ele, louvar Ele, dizendo isso. Senhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mais uma vez, cante isso. Não há Deus maior. Não, não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Deus tão grande. Não há como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Ele nos criou para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Ó Deus dos deuses. Aleluia, Senhor. Nesse momento eu queria te convidar a trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui à frente, em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por tudo aquilo que Ele é para você. Nós devolvemos a Ele o que Ele deu para nós. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Sim, Jesus, nós te exaltamos porque Tu és bom. Tu és o nosso bom pastor. Tem suprido a cada dia, cada uma das nossas necessidades. E somos gratos a Ti por tamanho amor. Somos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor pela nossa família. Gratos ao Senhor pela porta que tem sido aberta. Gratos ao Senhor pelo alimento. Gratos ao Senhor porque tivemos o que vestir. Nós te louvamos, Senhor, porque em tudo o Senhor é bom. Em tudo o Senhor é bom. Senhor, e te temos e somos satisfeitos por isso. Nós te exaltamos, Senhor. Nesse momento nós queremos lembrar também dos nossos irmãos que até esse momento estão sem trabalho. Queremos pedir que o Senhor abra portas para eles. Para que eles possam, Senhor, trabalhar e com o fruto do seu trabalho também poderem alimentar sua família, cuidar. E que toda a honra e toda a glória seja o teu nome. Porque o Senhor nos dá todas as coisas. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar também as crianças. Sim, Jesus, nós te exaltamos pela vida de cada um desses pequeninos que estão aqui. Porque o Senhor tem nos dado a cada um deles. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado deles, tem livrado. O Senhor tem feito grandes coisas na vida dos nossos pequeninos. Nesse momento nós queremos colocar esse culto que eles terão agora, que é a ministração da palavra, venha sobre a vida deles, venha no coração deles. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite, para que o Senhor possa falar na vida dos nossos pequeninos. E assim como Samuel, eles sejam movidos, impelidos pelo Senhor, para que eles possam desempenhar grandes funções em teu nome, Pai. Acorda Samuéis nessa noite, Senhor. Acorda Samuéis nessa noite, e que eles possam dizer ao Senhor: eis-me aqui, teu servo te ouve, Senhor. Senhor, possa encontrar neles corações quebrantados, corações sensíveis à tua voz. Senhor, levanta Daniéis aqui nesse lugar, que nessas crianças sejam encontrados Daniéis também. Levanta essas crianças com poder e autoridade no teu nome, Senhor, para uma geração ser transformada. Nós te exaltamos e te engrandecemos pela vida dos nossos pequenos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
podem ir. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Pode sentar quem está de pé e continua sentado quem está sentado. Queridos, boa noite para todos, amém? Vocês estão bem? Amém? Apesar dos porém, estamos bem. Mãe Eliane, que bom vê-la. Deus abençoe. Mãe Eliane está entre nós, glória a Deus. Seja bem-vinda de volta. Amém. Queridos, aproveitando o ensejo, já quero aqui falar da ausência do pastor. A irmã Carla foi acometida de Covid pela segunda vez. A primeira foi na virada do ano e agora de novo ela já está lá quase no 10º dia, está sentindo algumas dores, foi fazer o teste e deu positivo. Então o pastor ficou em casa com ela. Eu e Sara, minha família, não tivemos contato com ela, a não ser aqui na igreja, tá? E eu falo para vocês, se você está com sintoma do Covid, faça o teste. O postinho agora está dando teste no mesmo dia. Então faça lá, tá bom? Se está com sintoma, para preservar a sua vida, para preservar a vida dos outros, tá bom? Então por isso que eu estou de máscara aqui, mas nós não tivemos contato com ela além aqui da igreja. Então, para ficar claro para os irmãos, tá bom? Vamos continuar orando por ela, vamos continuar orando pelos enfermos. Nós tivemos aqui a perda do familiar da Guiomar, para estar orando para que o Senhor possa consolar ela e todos os familiares. Irmãos, lá atrás, dá uma olhadinha lá para trás, tem uma casinha lá chamada casinha de oração. Lá tem um papelzinho, um bloquinho de papel, tem uma caneta lá. Você pode no final do culto colocar o seu motivo de oração na casinha de oração. Lembrando, e eu já aproveito aqui para dar os avisos, por favor, Yasmin, temos aí o aviso que sábado vai ter o nosso bazar chique. Das 10 horas da manhã até as 4 da tarde. Você tem esse tempo para vir fazer sua compra. Tá? Não vai para Renner, não vai para C&A, não vai para Magazine, não vai para Marisa. Vem para cá para o Bechó de Jesus. Tá bom? É para a obra missionária. É para o nosso fundo missionário aqui. Você vai estar abençoando a igreja para que nós venhamos ter um fundo missionário, assim abençoar o campo missionário. Tá? Vai ter peças novas que você nunca viu lá no bazar. Novidades. E o outro é que de sexta para sábado agora, a partir das 6 horas da tarde, de sexta-feira agora, vai ter a nossa vigília de 24 horas de oração aqui na igreja. Então eu tentei imprimir, a impressora está sem tinta, mas até quinta-feira a gente vai colocar uma listinha lá atrás, já com quem está com nome, os horários para você colocar, tá bom? No WhatsApp tem também. Então é isso, meus irmãos, lembrando dessa vigília, das 6 horas de tarde, de sexta-feira até as 6 horas. Essas vidas, o coração delas venha a ser aberto para isso. Vamos orar. Deus, levantamos um clamor pela família da Albertina.
levantamos um clamor por libertação, por cura, para que elas possam ter realmente um encontro com o Senhor, possam ter uma vida transformada, uma vida mudada. Senhor, que elas conheçam a verdade, porque Tu és a verdade, a Tua palavra é a verdade, e o Senhor disse que se nós conhecermos a Tua verdade, nós seremos libertos. E se o Filho do Homem nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Então oramos pela libertação, profetizamos libertação sobre a família da Albertina, profetizamos cura sobre os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos embora, meus irmãos. Hebreus capítulo 8, nós vimos no capítulo 7, falando sobre o sumo sacerdócio de Jesus. Quem estava aqui na terça-feira passada, viu por que Jesus se tornou o sumo sacerdote e o que isso implica na nossa vida como crente, como filho de Deus. E por que Jesus é chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? A gente viu que Melquisedeque era um personagem do Antigo Testamento, mas um personagem de verdade, não era fictício. Mas ele era uma sombra do que haveria de vir, de Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. E foi também o verdadeiro sacrifício pelos meus e pelos teus pecados. Por causa de Jesus, pela sua obra na cruz, pela sua obra redentora, pela sua obra salvífica na cruz do Calvário, ele sendo um sacrifício perfeito a Deus, se entregando por mim e por você, agora nós podemos acessar a esse trono da graça. Temos livre acesso ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se compadece das nossas fraquezas, que se compadece das nossas necessidades, porque ele, como nós, ele sofreu aqui, e ele, como nós, ele sofreu dor, sangrou, mas tudo isso para se tornar o nosso sumo sacerdote, para que hoje nós possamos chegar a Deus como um pai, ter livre acesso, não precisando mais de sacrifícios, mais de rituais judaicos, mas somente orando em nome de Jesus. Então agora, meus irmãos, nós temos a oportunidade de conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. Aqui diante de nós está a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que penetra no nosso coração, na nossa alma, que traz vida para nós, que traz saúde, que traz prosperidade material também, traz bênçãos do céu para a nossa vida, traz bênçãos emocionais, bênçãos na nossa emoção. É o Senhor, é a palavra dele que transforma a nossa vida, esse evangelho da graça, esse evangelho soberano. A palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus é maior, ela traz vida, ela é maior do que o maiores escritos do maior autor escritor desse mundo. João, ao terminando o seu livro, o evangelho que leva o seu nome, ele disse que nem os livros do mundo inteiro poderiam conter tudo que Jesus fez. Sabe, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus traz cura. Ela refrigera a nossa alma quando a gente está com o coração atribulado. A gente lê a palavra de Deus e acha consolo, acha paz. Sabe por quê? Porque quando a gente lê, o autor está aqui presente, o Espírito Santo está conosco. É Ele que traz o entendimento dessa palavra. É Ele que interpreta as coisas que nós não temos interpretações aqui. Tem coisas na Bíblia que você não vai ter resposta agora, somente no céu. Mas eu sei de uma coisa, de Gênesis a Apocalipse, isso aqui é verdade. Isso aqui libertou a minha vida, isso aqui trouxe vida para a minha vida. Então, por isso que nas terças-feiras aqui a gente expõe a palavra, né, com mais ênfase, mais profundidade aqui nessa terça-feira de estudo bíblico. Para poder, assim como alguém que vai garimpando até achar o ouro, a gente possa achar aqui riquezas para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então hoje a gente vai continuar esse estudo sobre o sacerdócio de Jesus, mas hoje falando sobre a superioridade dessa nova aliança que nós temos em Cristo. Nós vimos que Jesus se tornou nosso sumo sacerdote, mas agora nós vamos ver que Deus nos fez uma nova aliança, mas uma aliança permanente através de Jesus. Então aqui nós vamos ver 3 características
importantes para a nossa vida, para entendermos a superioridade de Jesus. Primeiro, se você estiver anotando, 3 características da superioridade de Jesus. Primeiro, na sua pessoa. Segundo, no seu ministério. E terceiro, na nova aliança. Nós vamos falar primeiro aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. A gente de vez em quando vai para outros versículos de outra parte da Bíblia, mas a gente vai ficar mais em Hebreus capítulo 8. Como eu falei lá na terça-feira passada, só Deus sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Só Deus. Aqui a nossa Bíblia não vai contar, a Bíblia de ninguém vai contar. A Bíblia não nos conta, somente Deus sabe. Mas eu sei que era alguém que tinha muito conhecimento do judaísmo, mas um conhecimento maior da graça de Deus, que tudo o que havia no Velho Testamento, tudo que passou é sombra. São coisas que tudo concretiza em Cristo, apontando para Cristo. Então, mais uma vez, a gente vai ver aqui isso. No versículo 1 e 2, vai falar sobre a superioridade da pessoa de Cristo. Diz assim, o mais importante, o autor continua falando, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse. Como quem, meus irmãos? Como Jesus, o qual se assentou à direita. Outras traduções vão falar destra. Destra significa direita. Aqui para mim é a minha direita. Aqui, ó, direita. A direita. Do trono da majestade. Aqui a majestade está se referindo a Deus nos céus. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Olha só o que ele começa falando. O mais importante do que o mais importante do que estamos tratando em todo esse assunto é sobre esse sumo sacerdote, Jesus. Aqui está remetendo a todas aquelas características que nós lemos na terça-feira passada, no versículo 26 do capítulo 7. Bota aí, por favor. Capítulo 7, versículo 26. Capítulo 7, versículo 26. Vai nos dizer as características. É disso que nós precisamos, desse sumo sacerdote. Vamos falar ali. É de um sumo sacerdote, versículo 26 do capítulo 7. Como este, que precisávamos, como Jesus. Santo, inculpável, puro, separado dos pescadores, não. Ele era amigo dos pescadores. Dos pecadores. Exaltado acima dos céus. O mais importante do que estamos tratando é sobre esse sumo sacerdote perfeito. Porque somente Jesus é perfeito e somente Ele pode ser o sumo sacerdote perfeito, oferecendo um sacrifício perfeito por mim e por você, que somos completamente imperfeitos. É de um sacerdote como esse, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. A ordem levítica, quando a gente falou na semana passada, que o sacerdócio, a lei do sacerdócio só começou com Arão, que é da tribo de Levi. Os levitas que serviam a Deus no tabernáculo. Os sacerdotes só eram da tribo de Levi. Mas quem era da tribo de Levi não podia ser rei. E muito menos um rei poderia ser sacerdote. Mas a gente vê que Deus fez de Jesus sacerdote para mim e para você, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vimos semana passada que Melquisedeque é muito antes de Levi ter nascido. Porque o próprio Deus fez do rei Melquisedeque sacerdote. Então vejamos Melquisedeque e Jesus, os únicos reis, sacerdotes, os únicos sacerdotes que eram reis. Somente Jesus, que pôde se oferecer como um sacrifício vivo. Melquisedeque não. Melquisedeque, ele conhecia Deus como Deus Altíssimo. Mas Melquisedeque é apenas uma sombra de Jesus. E somente Jesus, que poderia ser esse sacerdote que ia adentrar o Santo dos Santos e fazer um caminho para mim e para você, para que não precisasse mais de sacrifícios.
Porque o único sacrifício perfeito foi o de Cristo. O único suficiente para mim e para você. Do seu trono, Jesus, o Rei dos Reis, o soberano Rei, Ele governa as nações, Ele governa tudo e todos. Ele governa a minha vida e a tua vida. Esse Rei dos Reis que está sentado à direita da majestade. Com seu cetro de justiça, Ele governa as nações, Ele governa o meu e o teu coração. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o meu Rei, o teu Rei, o Rei Jesus Cristo. E Ele serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. E veja, apesar de Jesus ser exaltado como Rei, Jesus continua servindo junto ao Pai como o meu e o teu justo advogado fiel. Jesus não está à destra da majestade sem fazer nada. Ele continua advogando por mim e por você. Ele continua servindo nesse santuário real. Porque nós vamos ver que o santuário verdadeiro não foi esse que Moisés fez. O santuário verdadeiro é o céu. É a habitação celestial de Deus. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Deus deu a revelação a Moisés do tabernáculo e os homens construíram segundo aquilo que Deus havia mostrado. Êxodo 25, versículo 9, fala dessa cópia desse tabernáculo que Moisés construiu. Mas nós vamos ver que o verdadeiro tabernáculo não foi aquele construído no deserto. Não foi aquele construído lá em Israel. O verdadeiro tabernáculo, a gente vai viver nesse tabernáculo para todo sempre. Êxodo 25, 9, é lindo ver isso, porque é como se Deus abrisse os céus para Moisés e mostrasse: Moisés, faça conforme isso aqui que você está vendo agora. Todas essas medidas, Moisés. Meus irmãos, não havia telefone, não havia caneta, não havia caderno para Moisés anotar ali rapidinho. Calma aí, eu não sei como é que foi, eu não estava lá. O senhor Aguinaldo estava lá? Não estava lá também. Eu e você não estávamos lá. O único que estava lá era Moisés, sozinho. E Deus mostrou, Moisés, Êxodo 25, versículo 9. Depois Moisés vai e fala o que Deus falou. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Havia um modelo, meus irmãos, havia um modelo, algo que Moisés viu, que Deus falou: é esse aqui, Moisés, faz uma cópia aí na terra. Mas não chega nem aos pés o que Moisés fez, porque foi erguido por mãos de homens. O verdadeiro tabernáculo, meus irmãos, está no céu. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero que você vá junto comigo também. Porque olha só o que Apocalipse 21, versículo 1 ao 3 fala. João, tendo essa visão do céu, ele diz: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Eu estou na versão NVI, Yasmin, por favor, para acompanhar certinho aqui que eu estou lendo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Versículo 2, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. É desse tabernáculo, meus irmãos, é desse tabernáculo aqui o exemplo daquilo que Deus revelou para Moisés: faça tudo conforme eu lhe mostrei. Mas é nesse tabernáculo, meus irmãos, que diz que esse sumo sacerdote agora entrou
para que nós pudéssemos fazer parte desse povo, que nós somos, na verdade, o seu povo. E Deus quer que vivamos juntos, meus irmãos, nessa morada celestial. E é desse tabernáculo que hoje, na minha e na tua vida, flui bênçãos do alto. É desse tabernáculo que Deus abençoa a minha e a tua vida, quando nós falamos bênçãos celestiais. Claro que, humanamente falando, nós não temos noção da dimensão, da glória. Nós não podemos compreender como que é esse tabernáculo. Mas homens, guiados por Deus, ergueram um tabernáculo no deserto. Mas existe um verdadeiro tabernáculo, como diz aqui, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo. O que estava aqui na terra era somente sombra, muito pequena, daquilo que realmente existe, daquilo que realmente é, do verdadeiro tabernáculo, aonde o nosso Senhor Jesus serve, advogando a minha e a tua vida, intercedendo por mim e por você, porque é isso que o nosso sumo sacerdote faz. É no nome dele que nós nos achegamos ao trono da graça, porque é somente através desse nome que nós podemos usufruir das riquezas de Deus para mim e para a tua vida. É somente através desse nome de Jesus, que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra, que nós podemos ser curados das doenças. É no nome nome do nosso Senhor Todo-Poderoso, que os demônios fogem, que vidas são libertas, que vidas são transformadas, porque o nome desse nosso Senhor Jesus tem poder. Tem poder. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque o nosso Jesus está lá intercedendo por mim e por você, advogando por mim e por você, porque Ele é fiel, Ele é justo. Amém? Vamos seguindo. E agora nós vamos para a segunda característica, que é a superioridade do seu ministério. Vamos ver no versículo 3 ao 6. Aqui o autor vai nos mostrar mais um contraste, desse sacerdócio levítico com o verdadeiro sacerdócio de Jesus. E a superioridade do ministério de Jesus, que o ministério de Jesus, ele foi dado por Deus e é superior a tudo, é superior a todos. Jesus foi a oferta e também o sacerdote. Versículo 3. Todo sumo sacerdote, do capítulo 8, meus irmãos, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Foi isso que a lei foi estabelecida, para que o sacerdote fosse e oferecesse oferta e sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote, esse verdadeiro sacerdote que é Cristo, tivesse algo a oferecer. Versículo 4. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Interessante, porque o sacerdote tinha que chegar no altar oferecendo um sacrifício, oferecendo uma oferta, para que o pecado do povo fosse perdoado. Uma oferta chamada oferta de propiciação, onde a ira de Deus era desviada para aquele sacrifício, para que o povo não sofresse a ira de Deus. E 1 João capítulo 2, versículo 2, vai nos falar que Jesus é a propiciação, a oferta que desviou a ira de Deus, que era para mim e para você. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele, Jesus, o nosso sumo sacerdote, é a propiciação, a oferta que desviava a ira de Deus pelos nossos pecados, meus irmãos. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Jesus não era da tribo de Levi, humanamente falando. Jesus, se pegar a genealogia humana ali, vindo do seu padrasto, José, vai indo até chegar Judá.
Então, humanamente falando, Jesus era descendente da tribo de Judá. Mas quem era descendente da tribo de Judá não servia no tabernáculo, não servia no templo. Somente quem era da tribo de Lê. Só vou parar quando todo mundo falar. Lê. Amém. Só que era da tribo de Levi. Poderia servir no altar. Então por isso que está falando. Se ele estivesse na terra, humanamente falando, se ele fosse sacerdote por imposição humana, seguindo a lei de Arão, que era de filho para filho, de pai para filho, desculpa, ele não seria sacerdote, porque somente quem era descendente da tribo de Levi, né? Porque já existiam aqueles que apresentavam ofertas e sacrifícios, mas esses homens, como a gente leu no capítulo 7, eles morreram, nenhum deles era eterno. E nós vimos que Jesus, ele foi sacerdote, não foi por leis humanas, mas foi por ordenança divina. Foi por ordenança divina. Hebreus capítulo 7, versículo 21, a gente volta lá na semana passada, Hebreus capítulo 7, versículo 21. Mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse, aqui está citando o Salmo 110, versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu, Jesus, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então foi por ordenança divina. Deus jurou, meus irmãos. Deus jurou. Quando eu juro, eu tenho que cumprir. E Deus, ele é fiel. Eu não sou fiel. Meu juramento muitas vezes quebra, mas o juramento de Deus não quebra, porque ele é fiel. Ele é fiel àquilo que ele diz. Jesus recebeu um ministério superior ao dos levitas. Vamos ver no versículo 5 e 6. Capítulo 8. Eles, os levitas, servem num santuário que é cópia. Olha, meus irmãos, é cópia. E sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, e aqui está citando o Êxodo 25. Tenha cuidado, Moisés, de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Irmãos, Moisés teve que gravar tudo aquilo na sua cuca. Tudo que Deus falou, medida por medida, utensílio por utensílio, cor por cor, madeira por madeira, tudo ele teve que gravar. Não existia WhatsApp para ele mandar para o pessoal lá debaixo do monte. Ele teve que gravar. Como ele gravou? Nós não sabemos. De uma forma, Deus fez ele gravar todas aquelas medidas. Todas aquelas medidas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque tem coisas que não há explicação. Amém? Não há explicação. Deus deu para Moisés, Moisés seguiu a risca e erigiu um tabernáculo no deserto. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, dos levitas, aqueles que serviam no templo. Assim como também, meus irmãos, a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, sendo baseada, olha que lindo, em promessas superiores. O tabernáculo foi erigido por Moisés. Homens construíram, com as medidas exatas dadas pelo próprio Deus. Aquele tabernáculo levantado no deserto era apenas uma cópia do real tabernáculo. Aquele tabernáculo no deserto era apenas um símbolo do verdadeiro tabernáculo, uma sombra do real santuário celestial, o próprio céu, a habitação de Deus e a nossa futura e real habitação. Futura, meus irmãos, e real. Você já tem o passaporte para lá. Você já tem a passagem comprada para lá. O bilhete já está carimbado. Basta se manter fiel. Jesus é esse passaporte.
Jesus é esse carimbo. Pode entrar. Foi uma alegria quando nós passamos pela Polícia Federal da Espanha. Chegamos lá, fomos interrogados por que a gente queria entrar na Espanha. E nós falamos horas, tentando falar espanhol, né? Queremos entrar porque vamos aí ajudar uma igreja, né? Vamos evangelizar, tal. Tá, mas o que vocês fazem? Não, nós viemos aqui para servir uma igreja do pastor tal, igreja tal, localizada no lugar tal. Não quero saber, eu quero saber o que vocês fazem da vida. Tá aqui então meu diploma da faculdade, tá aqui, ó, pá. Agora vocês podem entrar. Claro que a gente não precisou mostrar o diploma, mas falou, eu sou designer gráfico, ela é jornalista, então pode entrar. Ele foi lá e carimbou nossa entrada para a Espanha. É esse papapá de carimbo que Jesus dá para mim e para você. Aquilo que João falou, a todos quanto creram, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É esse passaporte. Crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Recebê-lo como teu Senhor e teu Salvador. Esse é o passaporte para a gente poder um dia habitar nesse tabernáculo real, para mim e para você. Meus irmãos, a aliança e as promessas, que diz aqui, baseado em promessas superiores, porque na antiga aliança mostravam apenas bênçãos temporárias e bênçãos terrenas, mas essa nova aliança tem bênçãos, promessas que são eternas. Para mim e para você, promessas muito maiores do que aquela aliança feita a Abraão, do que aquela aliança feita com Moisés. De tudo isso, essa antiga aliança eram bênçãos temporárias e terrenas, mas a aliança que Cristo é mediador, que Deus faz comigo e com você, tem promessas superiores àquela antiga, promessas eternas, bênçãos que vão perdurar pela eternidade para mim e para você. Por isso, meus irmãos, que nós temos que confiar nossa vida a Jesus Cristo. Por isso que eu confio minha vida inteiramente em Jesus Cristo, porque Ele é fiel àquilo que Ele fala. Eu creio na obra de Jesus Cristo na cruz. Eu creio que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi assunto ao céu, Ele deixou para mim o Espírito Santo, que me ajuda a clamar todos os dias, a chamar Deus de Pai, a me lembrar que Ele é Pai, que Ele está comigo cuidando de mim. Eu confio minha vida a Jesus Cristo porque Ele é fiel e porque a palavra dEle é fiel, quando diz que há uma morada celestial para mim. Por isso que eu te encorajo a confiar a tua vida a Jesus Cristo também. Sabe, porque tem dias que a gente esquece que a gente é de Jesus. A gente esquece que a nossa vida está depositada inteiramente na mão daquele que sustenta tudo. Daquele que tem promessas superiores, promessas eternas. A salvação para mim e para você. A bênção maior que nós poderíamos ter é essa, é o perdão, é a salvação da nossa alma. E Cristo nos dá isso, de muito bom grado. Muito bom grado. O que Ele quer é que todos sejam salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar esse nome que é sobre todo nome será salvo. Eu sou salvo. Minha família é salva. Eu creio, irmã, que a sua família também vai ser salva. E há muitos aí para serem salvos. Por isso que o Senhor conta comigo e conta com você. Para mostrar que há promessas superiores. Que há uma morada celestial. É isso que Deus quer. Que nós venhamos viver com Ele eternamente. O terceiro e último exemplo dessa superioridade de Jesus está na sua aliança, nessa nova aliança. E a gente vai terminar aqui do versículo 7 até o final do versículo 13. Versículo 7 nos diz: pois se aquela primeira aliança
fosse perfeita, a aliança feita no deserto, feita lá no Monte Sinai, fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Olha só o que o Senhor está falando. O que significa aliança? Aliança é um compromisso, não é mesmo? Eu casei com a minha esposa e fiz uma aliança com ela, um compromisso. Eu firmei um compromisso com ela. Deus quer fazer uma aliança conosco também. A aliança, o pacto, é um oferecimento que procede de Deus para a nossa vida. É essa aliança que Ele está falando. No qual o próprio Deus vem ao nosso encontro. Nós não temos força. Nós não temos como, por nossa vontade, querer fazer essa aliança com Deus, sem que antes Ele venha ao nosso encontro. Porque Deus não está perdido para eu ir fazer uma aliança com Ele, mas nós que estávamos perdidos. Por isso é que Ele vem ao nosso encontro. E com seu amor, a sua graça, Ele nos encontra. Então, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente rende a nossa vida para Ele, Ele faz essa aliança, esse pacto conosco. E oferece para nós uma relação de vida com Ele. Ele oferece essa relação e estabelece também os termos dessa relação. Quando eu me casei com a Sara, estava lá um termo de compromisso para eu assinar. Ela não foi dona apenas da minha motinha que eu tinha na época. Quando a gente firmou lá no cartório, compartilhamento universal de bens. Mas ela se tornou dona dessa aliança que eu fiz com ela. A dona do meu coração. Ela se tornou a dona. Claro, né? Jesus está acima, né? Ele é dono do meu coração. Mas humanamente falando, é ela que é a dona do meu coração. Não é outra mulher, é ela. Então Deus está vindo ao nosso encontro para fazer essa aliança, mas existem uns termos. Eu assinei um termo de ser fiel a ela até a morte. De ser fiel a ela e me alegrar na doença, na tristeza, me alegrar na alegria. Estar com ela em todos os momentos. E Deus, Ele vem ao nosso encontro, meus irmãos, e nos dá, nessa aliança, vem alguns termos para nós assinarmos. E é interessante que o homem, a gente não pode negociar com Deus. A única coisa que a gente pode é assinar ou não assinar esse contrato. A única coisa que a gente pode fazer é aceitar ou não aceitar esses termos dessa aliança. Por isso que Deus, Ele se aproxima do povo de Israel, estabelece essa aliança no Monte Sinai, estabelece termos, né? E essa relação, esse termo dependia de apenas uma coisa, que era observar a lei do Senhor. E eu pergunto, o povo fez isso? Por um tempo o povo fez. Mas o povo se esqueceu de Deus, criou outros deuses, não obedeceu à lei do Senhor que dizia amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso que aquela antiga aliança se quebrou. Porque o próprio povo desistiu desse termo de compromisso. No princípio aceitaram. Não, nós vamos te amar, nós não vamos ter outro Deus além de ti. Mas com o decorrer do tempo, foram se afastando. E nós temos que tomar cuidado para que não aconteça com a gente. Porque como eu falei uma vez aqui, homens muito melhores do que eu já caíram e não se levantaram. Por isso que eu, como diz Paulo, sendo o maior dos pecadores, eu tenho que tomar cuidado. E você também tem que tomar cuidado. Para que você cumpra esses termos dessa aliança. E por isso que Deus, Ele tem que fazer essa nova aliança. Mas é uma aliança que não pode ser quebrada. A gente vai seguir aqui agora lendo a profecia dada a Jeremias. E isso aqui, tudo que vai estar escrito, que a gente vai ler agora do versículo 8 ao 12, está lá em Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. Vamos ler aqui o versículo 8 ao 12. E eu quero que você preste muita atenção no que você vai ler. Porque aqui está incluindo a minha e a tua vida. Nessa lei, Deus
queria que o povo tivesse ele como seu Senhor realmente, mas o povo não cumpriu. Mas Deus vai falar aqui para Jeremias e o escritor de Hebreus vai trazer isso para a nossa memória. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: que falta que foi essa que eu acabei de falar? Foi não cumprir com os termos dessa aliança. E Deus vai falar para o povo e vai falar para mim e para você: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Eu falei que somente a tribo de Levi, a comunidade de Levi que poderia ter sacerdotes. Mas aqui está falando de uma aliança entre Israel e a comunidade de Judá. E quem que eu falei que, humanamente falando, veio de Judá? Eu vou repetir até você falar. Quem que eu falei que, humanamente falando, veio de Judá? Amém. Aqui está falando do sacerdócio de Jesus. E Deus continua falando: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. E eu, então, me afastei deles. Quando a gente lê Romanos 3, a gente vê que há um abismo entre nós e Deus, porque não glorificamos a Deus como Ele deve ser glorificado. E nós vamos lendo e vemos que Jesus se tornou o sacrifício, e através do sacrifício Ele nos torna justos diante de Deus. Então Deus se afastou, Deus entregou as próprias paixões, Deus se afastou deles, porque eles romperam com a aliança. Versículo 10: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. E a Bíblia fala que eu e você, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido, sacerdócio santo, exclusivo, propriedade exclusiva dele, para que nós venhamos declarar as maravilhas do Senhor. Então eu me incluo nisso aqui. Porei minhas leis em suas mentes, escreverei em seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui a gente pode ver essa promessa dessa aliança se cumprindo em Jesus Cristo, o meu e o teu sumo sacerdote. A gente pode ver aqui claramente a palavra de Deus, aquela que o salmista diz, que gravou a palavra em seu coração para não pecar contra Deus. A palavra não está mais escrita somente aqui em papel, mas também no meu coração, na minha mente. E o meu desejo é que ela também seja escrita no teu coração e na tua mente. Que você possa olhar para você, e não somente você olhar para você, mas o mundo olhar para você, e ler a palavra de Deus na tua vida. Essa é a aliança perfeita e eterna que Deus faz com o seu povo através de Jesus Cristo, uma aliança que ninguém mais pode quebrar, uma aliança de amor, uma aliança de entrega, uma aliança de sacrifício, porque Jesus se sacrificou por mim e por você. A nova aliança por meio do sangue de Jesus. Vamos terminar no versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, aquela feita com Moisés no Monte Sinai. E o que se torna antiquado, meus irmãos, e envelhecido, está a ponto de desaparecer. A aliança que importa agora não é mais aquela feita no Monte Sinai, mas feita na cruz do Calvário por mim e por você. É essa aliança que importa.
A aliança que não desaparece, que não envelhece, é essa aliança de sangue feita na cruz do Calvário. Essa aliança sim é eterna e perfeita. Essa aliança sim está disponível para todos. Todos quanto recebem, todos quanto creem em Jesus, essa aliança está disponível. Em seu nome, no nome de Jesus, quem torna participante dessa aliança recebe vida. Vida aqui na terra, uma vida de qualidade. E recebe uma vida eterna nesse tabernáculo celestial. E aqui eu vou concluindo, que a gente viu que Jesus é superior a tudo, porque quando a gente vê em Hebreus, a gente vê que Jesus ele é superior a Abraão, é superior a Josué, é superior a Arão. Jesus é superior a tudo e a todos. E tem promessas, isso eu quero que você não esqueça, ele tem promessas e bênçãos superiores para nós, mas não somente para essa terra, mas para a eternidade. E concluindo, abra em Mateus capítulo 26, versículo 28. Paulinho? Paulo? Eu vou falar com todas as palavras, Paulinho. Desmuta o teclado. Mateus 26, versículo 28 vai nos dizer: isto é o meu sangue. Jesus na sua última janta com seus amigos, falando para que quando a gente olhasse para esse momento e quando a gente participasse desse momento, Paulo vai falar, vai nos lembrar em Coríntios, faça em memória dele. Jesus falou, faça isso em memória de mim. Lembra do que eu fiz por vocês, dessa aliança. Esse cálice, é a aliança que é derramada em favor de muitos, não somente de nós aqui, meus irmãos, não somente de nós, mas de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante eu não beberei deste fruto da videira, que é a uva, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês. Vocês, Vitória, a irmã Rosilda, Rosana, Rose, todo mundo, com o José, com a Letiele, com o Gabriel, com a Maxilene, com a irmã Aura. Eu não vou citar todo mundo, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a irmã, vou esquecer o nome. Mas é nesse nova aliança, aquele que faz parte dessa nova aliança, que vai poder participar desse grande, majestoso e glorioso banquete com esse sumo sacerdote, Jesus Cristo. Até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Meus irmãos, hoje a gente faz parte dessa nova aliança, dessa nova, superior e eterna aliança, porque Jesus morreu. Não somente morreu, mas lembra, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, hoje há em mim você o Espírito Santo. Há em mim você vida. Há em mim você vitória. Há em mim e você também ressurreição para uma nova vida. Porque Jesus, o meu e o teu Senhor, ressuscitou. Ele não está morto. Ele não está morto. Ele não está morto. Todos os sacerdotes da tribo de Levi morreram. Mas o nosso sumo sacerdote está vivo. Está vivo. Ele está vivo. Ele morreu no meu e no teu lugar, porque ele foi o sacrifício perfeito. Não se esqueça disso. O Senhor te perdoa. O Senhor te ama. O Senhor cuida de ti. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. O que Ele quer de nós é que não venhamos manter nossa vida em pecado, mas que venhamos ter uma verdadeira mudança, sabendo que Ele é o sumo sacerdote, é o sacrifício perfeito que pode perdoar todos os nossos pecados. Então não saia dessa aliança. Não saia. Seja fiel ao Senhor.
porque Ele é fiel àquilo que Ele fala para nós. Se coloque de pé, por favor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Não se esqueça disso. Ele contempla a tua vida também. E os teus ouvidos, Eu creio, Senhor, eu creio. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Você pode chorar, é necessário chorar. Mas a alegria vem Não se esqueça de disso. manhã. Ele é Deus de perto e não de longe. Deus de perto, também de longe, também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Vamos cantar isso, Deus de aliança. Deus de aliança, Ele é. Deus de promessa. Ele tem promessa para nós. Deus que não é homem pra mentir. Deus é Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua Eu creio, Senhor. palavra vai se cumprir. Eu queria orar por você e junto com a igreja a gente vai estar orando. Se você quer se firmar nessa aliança, você percebe que a tua vida tem desandado um pouco, ou se hoje mesmo você quer firmar uma aliança com o Senhor, eu queria te convidar para vir aqui na frente que a gente vai estar orando por você. A minha oração em si não pode te firmar a tua aliança, mas naquele a quem eu faço a oração, sim, pode. Então, se você quer tomar essa decisão e ter força para firmar essa aliança, vem cá que a gente vai estar orando enquanto a gente louva, vamos estar intercedendo, porque Ele é um Deus de perto, Ele também é um Deus de longe. O Senhor está aqui, Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer nos ajudar a sermos homens e mulheres que prevalecem na luta, que prevalecem e que lutam com toda a sua vida para fazer parte dessa aliança. Então vamos louvar e orar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe.
tu és Deus. Tudo pode passar, Eu creio. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nisso que você acabou de cantar. A palavra do Senhor vai se cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma boa noite. Lembre do nosso relógio de oração, sexta-feira, das 6 horas da tarde até sábado, às 6 horas da tarde. Que Deus abençoe. Mesmo se você não colocou o nome, venha cá orar. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Lembra da nossa casinha de oração lá atrás. Tem a caneta, o papelzinho, é só escrever a sua oração e colocar.